Olá pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Graça e paz. Vamos entrando para mais uma live maravilhosa que todos nós vamos passar. Ou alguém está passando, né? Sejam bem-vindos a essa live de hoje. Vamos falar hoje sobre a saída do filho de casa. E o que acontece com o casamento? Olha que live de hoje. É a síndrome do ninho vazio, a saída do filho de casa. E se você tem filho que está prestes a sair de casa, quer ser porque está casando, ou porque está indo morar fora, porque vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai trabalhar, essa live é para você. Ah, Ederson, eu não estou com essa condição, mas meu filho está quase. Essa live é para você. Ederson, nem filho eu tenho, essa live é para você, porque você tem pai, você tem mãe, e os teus pais, como que eles lidam com a sua saída? Ederson, meu filho já saiu, essa live é para você. É para todo mundo, né, amor? Pois é. Se você sente que o seu casamento está perdendo o sentido agora, né? Que os filhos cresceram e vão começar a sair de casa, né? Ou se você tem medo de chegar nesse ponto, essa live com certeza vai abrir os seus olhos. Não gente, é, amor? É muito importante, porque as pessoas não dão a devida importância e o que a gente mais atende são casamentos em crise porque o filho foi embora. E isso não foi bem elaborado. E olha o tema da live de hoje. A verdade é que ninguém te contou sobre o que acontece com o casamento depois que o filho sai de casa. Depois que o filho bate as asas. Depois que o filho segue o mandamento bíblico, aquele filho que casa, e deixar pai e mãe, unir a sua esposa e formarão uma só carne. Ok? Então, tema da live altamente importante, que ou você vai passar enquanto filho, ou você vai passar também enquanto pai, enquanto mãe. Não deixe de sugar cada detalhe que for conversado aqui, gente. É muito importante. Nosso áudio tá bacana, gente? Como é que tá aí? Faz um coraçãozinho para saber se estão escutando a gente bem. Porque isso aí vai nos sinalizar em relação à qualidade do áudio, tá? Pra gente começar a nossa live. Tema de hoje, a verdade que ninguém te contou sobre o que acontece, de fato, com o casamento depois que o filho sai de casa. Ontem nós falamos, né, sobre o novo dinamismo. A chegada do filho. Como que fica, né, esse casal quando chega o filho. Hoje nós vamos estar falando como que fica o casal depois que o filho vai embora, né, quando ele sai de casa. Tem casal, vou dar um spoiler, tem casal que quando o filho sai de casa, eles entram numa crise matrimonial. Que não estava evidenciada antes. Mas tinha sinais. E é isso que a gente vai conversar com vocês. Tá ok? E aqui, assistindo as nossas lives, nós ensinamos vocês, né? Nós ajudamos vocês a restaurarem a conexão emocional, espiritual e a intimidade, né? De acordo com a palavra de Deus. Isso. O seu relacionamento vai para um outro nível, gente. Olha que importância. A gente percebe que os casais estão tão desconexos emocionalmente, espiritualmente, sexualmente, que a nossa meta e a nossa missão de vida é ajudar os casais a reverter esse quadro. Como a Jéssica falou, conexão emocional, espiritual e intimidade no seu relacionamento, tá ok? Muitos casais entram em crise, gente, após a saída do filho, né, dos filhos. Parece estranho, né? Ederson, mas é natural, filho. Eu tenho filho também, nós temos 2. Tudo bem, pequenininho, né? Minha filha está prestes a fazer 12 anos, nosso filho tem 9. Então, nossa filha aí, na hora que vem faz 12 anos, vai sair um dia? Vai. Mas eu entendo que isso é um ciclo natural da vida, é claro que a gente sente. Eu não estou falando de sentir a saída do filho, eu estou falando de sentir a crise conjugal com a saída do filho. É essa que é a primeira pegada que você tem que estar ligada nessa live de aqui. Ederson, todos os pais vão lamentar a saída do filho? Claro que vai, gente. É um amor, é um pedaço nosso.
em maior ou menor escala. Agora, o que acontece com o casamento? É essa que é a questão. E nós vamos falar o que ninguém te contou sobre isso aqui nessa live. Fica com a gente, nós vamos revelar esse segredo. Olha que nós criamos essa frase: o que era para ser tempo de colheita, de reencontro, transforma no tempo de vazio, solidão e até separação. O que era para ser aquele momento, agora nós vamos curtir a dois. Minha velha, meu velho, se for mais idoso. É crise, é solidão, tristeza. Estou falando de casal. O casal, com a saída do filho, sentem solidão, tristeza, vazio e chega até ao ponto de separar com a saída do filho. Isso não é normal. É isso que ninguém te contou. É isso. Por quê? Tá? Vou reforçar que tem que ficar bem claro, a gente está no início da live. Sentir a saída do filho de casa é altamente natural, emocionalmente falando, para o pai e para a mãe. Mas o assunto aqui não é com o pai e com a mãe. É de quem? É do marido e da mulher. É do marido e da mulher. Tá? Então, fala de novo, amor. Gente, lembrando, pai e mãe é função. Com prazo de validade. Com prazo. Você nunca... Ai, Jéssica, que absurdo. Eu nunca vou deixar de ser mãe. Não, você nunca vai deixar de ser mãe. Você nunca vai deixar de se preocupar, né? Mas você vai ver que vai chegar um ponto da vida do seu filho ou da sua filha que o que a gente pensa e o que a gente faria não é tão importante para eles. Eles começam a tomar as decisões sozinhos. É isso que pai e mãe faz. Projeta o filho para o mundo, para a vida. Eles vão tomar as suas decisões sozinhos, eles vão caminhar sozinhos. A gente não vai deixar de se preocupar, né? Não vai deixar de acolher quando for preciso. Mas a gente já não tem tanta função mais na vida do filho quando ele sai de casa. E aí o que acontece? Fica dois estranhos dentro de casa. Não nutriram aquilo que precisava ser nutrido. Acaba acontecendo então nós vamos conversar, um distanciamento. Nós vamos conversar sobre isso com riquezas de detalhe. Sim. Mas, então, essa live, gente, ela é para quem? Para quem que serve essa live? Vamos falar de novo. Para quem sente que o seu casamento está perdendo sentido agora que os filhos cresceram. Ou se você tem medo de chegar nesse ponto, essa live vai abrir os seus olhos com a verdade que ninguém mais te contou. Mas nós vamos te contar, tá? O que ninguém te contou, nós vamos te contar o motivo pela qual esse casal entra em crise. Mas antes, deixa eu apresentar a minha família. Eu sou o Ederson da Jéssica. E eu sou a Jéssica do Ederson. Nós somos casados há 16 anos. Somos terapeutas de casais, terapeutas sexuais, somos um casal cristão, uma família cristã, somos pais da Sophie de 11 para 12 anos daqui a 5 dias e o Theo com 9 anos. Somos fundadores do Ministério de Casais Aliançados em Cristo, Aliança do Lar, aliançado no altar. Somos da liderança do Departamento de Família da Igreja Cristã, Projeto Ágape, ICPA, estamos falando de Juiz de Fora, Minas Gerais, e há anos ajudamos casais ao quê? A restaurar a conexão emocional, a espiritualidade e a intimidade no relacionamento. E é isso que a gente quer fazer com você. Mas para iniciarmos a nossa live, eu vou pedir minha digníssima esposa para ela chamar aqui um ser que não pode faltar, que a gente entende que é o propósito maior da gente estar aqui, para estar falando isso para vocês, para fortalecer o casamento, a intimidade, a conexão, que é Deus. Você ora para a gente, amor, fazendo favor? Senhor nosso Deus, te damos graças. Obrigado por essa oportunidade, por este momento. Pedimos, seja conosco, sim, Senhor. Abra o nosso entendimento, nos capacite, nos dê sabedoria para entendermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, sim, todo o ensinamento que provém do teu trono, e que possamos ter casamentos fortalecidos, restaurados, para que conexões sejam, Senhor, refeitas em nome de Jesus, e que possamos lidar com a saída dos nossos filhos de uma maneira natural, saudável, conforme o Senhor planejou. Sim, muito obrigado por este momento, Senhor. Permaneça conosco. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Gente, mas antes da gente iniciar essa live, eu gostaria de convidar você que não é inscrito, se inscreva no nosso Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lá na bio tem Ederson com H, Ederson e Jéssica Terapeutas. Nós diariamente estamos postando vídeos que diz respeito a relacionamento, lives toda semana, e aqui você não perde de ter informação necessária com base terapêutica, como terapeuta nós somos, com base bíblica, como estudiosos da palavra nós somos, e apaixonado por essa temática, para ter a seguinte finalidade: te ajudar a restaurar a sua conexão emocional, espiritual e intimidade no seu relacionamento, tá ok? E se você também conhece alguém que está passando por isso, né, por essa fase da vida, já compartilhe essa live, né, com essa pessoa que vai ser de grande utilidade para ela. É claro, gente, nós entendemos que você quer envelhecer com alguém do seu lado, com a tua paixão, aquela pessoa que você escolheu há tanto tempo. Esse é o ciclo esperado da vida. Até mesmo porque ninguém casa pensando em separar, né, gente? Aquela pessoa que ora com você, que sonha com você, que construiu uma família com você, você quer ter esse envelhecimento saudável. Eu sei que você quer isso. Edson, eu quero que meus filhos sejam encaminhados. Eu falo que o sucesso dos pais é os filhos bem emocionalmente, bem financeiramente, bem espiritualmente. Porque você pode ter patrimônios e patrimônios, você pode ser milionário. Seu filho se perder na vida, esse dinheiro seu não vai trazer a felicidade e o bem-estar. Porque a riqueza não está no ter, mas no ser. Eu sou feliz como pai, eu sou feliz como mãe, sou realizado. Então, todo mundo espera uma velhice, né? Ou nem tanto velhice, às vezes foi pais jovens, saída dos filhos dessa forma, tá, gente? Você quer mesmo é que o seu casamento, mesmo com a saída dos filhos, tenha brilho, tenha sentido, paixão, né? Tenha paixão, e não aquilo que eu falei, vazio, tristeza, solidão, porque o filho foi embora, e separação. Eu sei que você não quer isso, tá, gente? Gente, mas viver uma vida com paixão, com propósito, isso é possível, né? Você sabendo, ajustando, usando ferramentas certas, entendendo o propósito, estiverem juntos nessa parceria, é possível sim você ter um relacionamento saudável, passando por todas as fases da vida e do casamento. Quem não quer ter um casamento que resiste a todas as fases da vida? Falamos ontem, a chegada do filho é uma nova fase. Que se o casal não prestar atenção, o filho entra no meio entre eles e cria uma brecha muito grande. A frase que nós temos é: filho é a melhor coisa do mundo para ser pai e mãe, mas um perigo para o marido e mulher. Então é claro que todo mundo quer passar pelas fases da vida, chegar do filho, o filho crescendo, a saída do filho. É um casamento que resista, né? Essas às fases da vida. Isso, né? Todo mundo quer sentir amado e valorizado, mesmo sem o papel de pai e mãe ativo. Ou seja, os filhos foram embora, casaram, cresceram, têm a vida deles, têm a independência deles. A atividade, aquele papel de pai e mãe, igual a Jéssica falou, é função, e essa função já não existe mais. Então todo mundo quer, mesmo assim, sentir-se amado e valorizado, né? Sim, e redescobrir o prazer de estar juntos apenas como casal. Olha só, quanto tempo às vezes vocês não têm mais esse momento, né? E não se sentem mais como um casal. Se sentem às vezes como pai e mãe, e não como casal. Mas nós vamos falar sobre nutrir. Temos que nutrir, guarda aí. E a gente quer também, todos nós queremos, reacender essa intimidade emocional e sexual. Claro que as pessoas querem isso. Hoje, vive na nossa casa eu e a Jéssica e 2 pituquinhos lá de 11 e 9 anos. Nós não temos liberdade para andar nu, para fazer amor com calma, não é nem com calma, mas com tranquilidade extrema. Claro que não. Amor, tenho medo às vezes do que você vai falar. Então, olha que oportunidade
Mas olha que oportunidade, gente, de ter a liberdade. Agora o casal não tem filho, porque eles foram criar a família deles. É um momento disso, né? E viver um novo tempo de propósito junto, inclusive para quem tem função. Para quem tem função na igreja, para quem é sócio, para começar agora a viajar, a passear, aproveitar a vida. Então a gente sabe que nós queremos isso. Pelo menos é o planejamento nosso que nós temos, né? Mas talvez, né, você esteja sentindo o quê? O oposto. O contrário disso. Você falando assim, Jéssica, eu tô com aquela sensação de vazio, de inutilidade depois que os meus filhos foram embora. Gente, é muito comum a gente, às vezes, ouvir isso dentro do consultório. Quando a gente for contar a história, eu vou contar um pequeno testemunho para vocês, né? Tem também quem fala assim, Jéssica, eu tô sentindo que eu não conheço mais o meu cônjuge, porque era tanto tempo, né, vivendo em casa, aos afazeres, atropelando tudo, cuidando de filhos, que perderam a conexão e já não se reconhecem mais. Medo de que o casamento não se sustente sem os filhos em casa. Conflitos, às vezes com os genros, com as noras, ou excesso de controle sobre os filhos casados. Deixa eu dar uma pausa aqui. Essas dores, esse sentimento ruim que a Jéssica falou, conflito com nora, com filho, e qual que você falou? Conflito e controle sobre os filhos casados. Gente, guarda isso. Quando eu falei que ninguém te contou, aqui tá um ponto, tá? Conflito com nora, com genro, com filho e o controle excessivo aí na vida do filho. Tem a ver com isso, nós vamos falar depois, tá? Mas olha só o que Eclesiastes 3:1 nos diz. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo na nossa vida, gente, tem tempo. Tudo na nossa vida, eu ainda brinco, tem um prazo de validade, né? E esse tempo que você está vivendo agora pode ser um recomeço e não um fim. É redescobrir o que? O seu casamento, é redescobrir a sua intimidade, é redescobrir o seu parceiro, redescobrir o sentido de utilidade. Gente, tem tanta coisa que às vezes a gente fala com os nossos clientes, né, amor? Que você pode começar a fazer depois que você já parou de ter aquele cuidado todo com o filho. Porque a gente sabe, a gente que é pai e mãe, a gente sabe como filhos demandam muita atenção, demandam muito cuidado, né? Tomam conta de boa parte da nossa rotina, né? A gente meio que, entre aspas, vive em função dos filhos. E aí, quando eles vão embora, e aí? A minha vida vai acabar, eu vivi em função deles, eu fazia tudo para eles. Como que vai ser? Por isso que a gente diz, temos que trabalhar, gente, de forma preventiva. A gente tem ferramentas, tem um monte de coisa que nós podemos fazer de forma preventiva para quando isso acontecer, você saber lidar melhor com a situação e saber conduzir para um outro lado, redescobrindo o seu casamento, redescobrindo algo, né, que você goste de fazer, alguma atividade, algum hobby, né? Colocar em prática, às vezes, sonhos que você tinha, mas por conta dos filhos, eles não puderam se realizar. Às vezes você pode perguntar assim, Ederson, Jéssica, como que vocês, como terapeuta de casal, como sexólogo, como cristão, ajudam as pessoas a ter essa restauração emocional, da conexão emocional, da espiritualidade, da sexualidade no relacionamento? Vou te falar o que talvez ninguém te contou, tá? Nós erramos aonde o ser humano não entendeu que viver a dois, fazer amor, deixar pai e mãe, deixar os filhos sair de casa, receber os filhos, criar filho, engravidar, são tudo comportamento aprendido. O grande problema das pessoas é que elas vivem do jeito que elas acham que devem viver. Eu acho que ser pai é assim. Eu acho que fazer amor é assim. Eu acho que quando o filho vai embora eu vou agir assim. E aqui a gente traz estratégias, ferramentas, para que você tenha essas fases da vida menos conturbada, menos dolorosa e mais saudável possível. Tá ok?
Então, gente, muitos casais construíram sua identidade do papel pai e mãe e esqueceram de ser marido e mulher. Aqui está o problema dos casamentos. O principal problema, né? Investimento. O casal passa uma vida sendo pai e mãe e sendo trabalhador. É como se no 100% ele gasta aí 90% dividindo aí entre pai e mãe e trabalhador. E deixando 10% para o casamento. Sendo que, no ciclo natural da vida, um dia os filhos vão embora, o trabalho já não vai mais fazer sentido, porque se aposenta, o tanto que correu para enriquecer, para juntar dinheiro, enfim, o dinheiro não vai fazer tanto sentido. E aí o que vai sobrar? Aquilo que eu menos nutri durante uma vida, que é o matrimônio, que é o casamento. E aí a Bíblia fala em Hebreus 13:4, digno de honra dentre todos, acima de todos, é o matrimônio, é o casamento. Olha o que Deus fala. Deus coloca a honra do casamento entre todos lá em cima. E é o que eu menos invisto. Porque eu tenho que gastar muito tempo o quê? Trabalhando para deixar melhor para meus filhos. Trabalhando para dar conforto. E sendo pai, sendo mãe. E não nutrindo aquilo que é fundamental na vida. Que preenche, que fortalece todas as diversidades da vida. Então aqui está um dos problemas. O casal não investe no matrimônio, investe na função de pai e mãe e de trabalhador. E a saída dos filhos também revela um abismo emocional. Por quê? O casamento ficou de lado por muito tempo. Isso. Então, como o Ederson falou, não é nutrido, vai vivendo só a função pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. Gente, nós já vivemos isso no nosso casamento. Nós temos 16 anos de casado. Contamos uma crise, outra, mas não conta hoje não. Não. Quer ver a crise que nós vivemos de intimidade? Quando não, completa. Eu só ia falar o quê? Que a gente estava vivendo muito pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. E paramos de olhar um para o outro. Nós vivemos uma crise por conta disso. Porque realmente nós só pensávamos como pai e mãe. Nós éramos pai e mãe 24 horas por dia. Quando deitávamos, o que a gente queria? Dormir. Estávamos esgotados de trabalhar, esgotados dos cuidados com os filhos, de toda aquela demanda que o filho toma da gente, né? E nós acabamos parando de olhar um para o outro. Então, quando o filho sai, aquilo que era sua ocupação você tira, você fala assim, e aí? O que sobrou? O que sobrou desse casamento? Se a gente só sabia ser pai e mãe. Então, esse é um do ponto-chave, gente. Não deixa a conexão de vocês, não deixa o marido e a mulher se perderem como pais e mães. Nutre esse relacionamento. Nutre desde quando era lá no namoro, que tinha, a paixão, tinha sentimentos envolvidos. Não deixa isso morrer, porque filhos são passageiros. Os filhos, eles vêm, ficam um tempo com a gente, são cuidados até o dia que eles vão embora. E aí a sua vida perdeu sentido? Não pode. Você ainda continua sendo uma mulher, um homem, e precisa ser nutrido esse relacionamento. Então precisamos ter um paralelo. Marido e mulher, pai e mãe. Cuidar da casa, cuidar do relacionamento. Entendam isso. Olha, estamos começando a te entregar o que ninguém te contou. Então fica ligada nisso. E a Bíblia fala em Gênesis 2:24 que e deixará pai e mãe unir a sua esposa e formarão uma só carne. Ou seja, é um mandamento bíblico. Deus manda deixar. E é preciso deixar. Não é o tema da live aqui. A gente pode fazer uma live só sobre isso. Mas esse deixar vai passar por 3 esferas. Emocional, deixar pai e mãe no campo das emoções. Do financeiro, geográfico. É literalmente deixar mesmo. Eu deixei meus pais, a Jéssica deixou os pais dela. O meu sogro, minha sogra, meus pais deixaram os pais deles, é o ciclo da vida. É óbvio que meus filhos vão deixar. E se não deixar, não é saudável isso. E se você quer saber como isso, nós podemos falar lives. Nós temos coisas aqui no Instagram, que a gente fala no nosso perfil, que a gente conta, porque aqui a gente te ajuda a restaurar a conexão emocional, espiritual e a intimidade no seu relacionamento. Então, gente, o perigo... Agora vem um grande perigo. Presta atenção, agora vem o pulo do gato. Presta atenção no que eu vou te falar.
Ederson, o filho foi embora, ou a filha, o casal entrou em crise, estão se vendo na solidão, não tem diálogo, o casal até pode separar. E se sentem sozinhos estando juntos, né? Isso, porque eles não seguiram o princípio bíblico de deixar pai e mãe. Houve um casamento da mãe com o filho ou do pai com a filha, ou seja, o filho tornou-se prioridade. E filho não é prioridade. Aqui na minha casa, primeiro eu sirvo a minha esposa, depois eu sirvo meus filhos. Ela tem prioridade sobre meus filhos. Sabe por quê? Porque nós dois somos uma só carne. Eu e ela. E eu tenho que entender que marido e mulher são árvores, filhos são frutos. Quanto melhor a qualidade da árvore, melhor a qualidade do fruto. Quanto pior a qualidade da árvore, pior a qualidade do fruto. Fruto depende da qualidade da raiz. E sabe qual que é a nossa meta? É fortalecer essa raiz matrimonial. Te ajudando o quê? Como é que eu faço isso? Restaurando a conexão emocional do casal. É parceria. A espiritualidade, que tem tudo a ver. A intimidade, que é a consumação dessa uma só carne. Aqui que entra a questão. Eu tenho que entender. Se eu, a partir de hoje, começar a investir todas as minhas emoções, as minhas fichas na minha filha, ela é prioridade. Ela é prioridade. Quando ela casar, eu morro. Por quê? Eu não vou suportar esse divórcio. Porque eu casei emocionalmente com ela, ou a Jéssica com o nosso filho. Mas isso acontece muito mais do que você imagina. Gente, nós somos terapeutas, nós somos sexólogos, a gente atende pessoas todos os dias. E a gente escuta isso. É aquele vazio, aquele buraco que fica. Por quê? Porque a prioridade foi embora. Não tem nenhum versículo bíblico que fala uma só carne com filho, com pai, com mãe. É com cônjuge, é com esposa. E quando você prioriza os filhos, o que acontece? O amor, que era para ser nutrido, ele começa o quê? A morrer. O encantamento, a admiração, né? Tudo aquilo que você enxergava, as qualidades que você viu no seu cônjuge, você para de enxergar. Por quê? O seu olhar se voltou totalmente para o seu filho. Ele é a sua prioridade. Ele é aquele que tem toda a sua atenção, todo o seu carinho, toda a sua disposição. E o marido vai ficando de lado, ou a esposa, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que não é nutrido morre. Tudo na vida, gente. Casamentos desnutridos emocionalmente se tornam convivências administrativas. Olha só. Você vai viver administrando a casa, os gastos, né, os cuidados com o filho ali, o que o filho requer. Aí ele sai de cena, acabou o casamento. Moravam dois estranhos que dividiam a mesma casa, o mesmo apartamento. Moram junto, mas não vivem junto. Dividem as contas, né, os gastos ali que tem, mas não tem envolvimento, não tem parceria. É o que o Ederson falou, convivem na mesma casa, mas não vivem o casamento, não vivem juntos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Responde para você. Quando você olha ou olhava para os teus pais, na infância, na adolescência ou até hoje, você enxerga nitidamente o pai, a mãe e o marido e mulher neles? O que seria, Ederson? A função do pai sendo pai, da mãe sendo a mãe, e do marido e mulher, você vê seus pais se beijando, se abraçando, andando de mão dada, saindo para jantar a dois? Você vê isso? Agora eu vou mais além. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você ainda se reconhece como marido e mulher ou só como pai e mãe? Eu vou dar uma endossada nessa pergunta do meu amor. E se eu perguntar ao teu filho essa resposta? Você que é pai, que é mãe? Ou se você não é, imagina você tendo filho. Eu perguntar pro teu filho, olha, os teus pais, você enxerga eles como marido e mulher também? O que eles vão falar? Então já te perguntou. Repete e pergunta, Você amor. ainda se reconhece como marido e mulher ou só como pai e mãe? Gente, se você no seu íntimo falar assim, nossa, eu só tô sendo pai e mãe,
Isso é perigoso, dá tempo, temos que rever isso, temos que ajustar, temos que alinhar para que esse casamento possa ainda perdurar e perdurar dentro dos planos, dos projetos de Deus, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu lá no princípio para nós, né? Então, dá tempo ainda de corrigir a situação, dá tempo, é por isso que você está aqui, porque nós estamos aqui para te ajudar a restabelecer, a restaurar essa conexão emocional, espiritual, essa conexão íntima no seu relacionamento. E olha que interessante, gente. Então, imagina o cenário. Eu investi muito tempo uma ligação priorizando a minha filha ou meu filho. Eu investi. E aí, o meu filho ou a minha filha, ao invés de ser filha, ela se torna minha esposa. É um casamento inconsciente, claro, e emocional. E de repente, a Jéssica investiu no nosso filho. Ela casou emocionalmente com ele. Bom, se quando a mãe casa emocionalmente com o filho, o marido fica de lado. Pode ter certeza. E esse marido se torna o rival do filho. Por quê? Porque o filho entrou num lugar que deveria ser dele, como se fosse, entre aspas, diamante, fecha aspas. Olha o efeito colateral. E olha o efeito colateral. Então, o casal que não priorizou o matrimônio, mas priorizou os filhos, quando vem uma nora, um genro, no entendimento inconsciente desse casal, esse genro ou essa nora é um rival. É um rival. E eu não aceito. Por que tem noras? Gente, eu já fiz esse estudo clínico quando a nora perturba, a sogra perturba a vida da nora. Um dos principais motivos é o casamento dessa sogra não é bom. É uma porcaria. E ela tem um casamento emocional com o filho. Ela tem aquele sentimento de posse. É meu filho. É o meu bebê. É o meu, né, meu tesouro. É meu. Aí ao mesmo tempo que ela traz essa conotação infantilizada, é meu bebê, meu tesouro, ela coloca também uma conotação de grandiosidade. Sim. É meu amor, é meu bem. E aí esse marido está de lado. Esse marido não é enxergado. Ou acontece o contrário. O marido casa com a filha e a mãe está de lado. Aí é claro que essa nora chegando na família, esse genro chegando na família é rival. Não vai ser bem-vindo. E aí vira um inferno no casamento. Eu nunca vi, até hoje, um casal altamente estruturado, enquanto marido e mulher, que cuidam, que nutrem, que se respeitam, que são parceiros, tendo problema sério com nora e com genro. Porque eles não estão disputando espaço. Até porque é uma briga desleal, porque uma coisa é mãe, outra coisa é esposa, uma coisa é pai, outra coisa é marido, ok? Outro efeito colateral, gente, que acontece é pais que não soltam os filhos. Pais que estão, como a Edson falou, casados emocionalmente, se intrometem na vida dos filhos, querem até hoje. Às vezes os filhos estão adultos e o pai e a mãe querendo resolver as coisas pelo filho. Deixa tudo por conta deles, né? E aí quer ter o controle. Isso aí. Aí aumenta aquele sentimento de posse, de controle. Não é o motivo da live, mas vou dar um spoiler aqui. A gente pode fazer uma live sobre isso também. Quer ver? Uma das formas de querer ter o controle é financeiramente ajudando o filho ou a filha. Porque através dessa ajuda eu tenho controle. Tem pais que bancam o filho, a filha. Banca. Tem filha que nunca casou, só fazer comida que a mãe faz para ela. Mora perto. Mora no andar de cima, no andar de baixo. Ou sustenta financeiramente também, né? Ou seja, se eu sustento, eu tenho todo o álibi e a justificativa de intromissão. E a Bíblia fala deixar pai e mãe. Maridos e esposas que se tornam dois estranhos dentro de casa. É o efeito colateral de quando a gente só prioriza filho. A gente deixa de vivenciar o matrimônio, vai parecendo realmente dois estranhos, né? E olha o que a Bíblia fala em Colossenses 3,14. Revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Gente, amor não dói, amor não é disputa. Amor não gera vazio. Aí eu amo meu filho, mas tão vazio no meu casamento. Tem uma coisa errada. Então a gente está trazendo essa lucidez e te falando o que ninguém te contou, para que você, quando for passar por isso, enquanto filho, hoje você pode entender mais os teus pais. Escute a tua esposa, o teu marido, e você que, enquanto pais, vai passar por isso ou está passando por isso. Tá ok?
Gente, e como nós podemos resolver tudo isso? Né? Nós vamos o quê? Prepare o casamento antes dos filhos saírem. Lembra que eu falei no começo da live? A gente tem que trabalhar o quê? De forma preventiva. Isso. Vamos começar a fortalecer esse casamento para quando essa fase chegar, não ser tão ruim, a gente não sentir tanto, né? A gente conseguir contornar a saída do filho. É o que o Ederson falou, o sentimento, gente, ele não muda, ele vai continuar. Claro que hoje eu não imagino a minha vida sem os meus filhos, mas quando eles crescerem, eles vão sair daqui. E pensa, é uma vida inteira com eles. Ah, um filho sai de casa o quê? Com 20 e poucos anos? Foram 20 e poucos anos com você no seu convívio. É claro que quando ele sair de casa, você vai sentir aquilo emocionalmente. Falar, poxa, a casa tá vazia, tá silenciosa, eu olho o quarto lá, tá vazio. Às vezes o filho era companheiro ou a filha de alguma coisa. Nossa, eu ia fazer isso, ele ia comigo, né, amor? Ah, eu ia na padaria, ela tava comigo. Então é claro que você vai sentir a falta, mas isso não pode te desestruturar a ponto de colocar um fim no seu relacionamento e falar assim, meu casamento acabou, porque agora não tem mais o meu filho, meu relacionamento acabou. É isso que não pode, a gente tem que trabalhar de forma preventiva. Gente, eu já peguei um paciente uma vez no contexto o contrário. O pai dele morreu e a vida dele acabou. Tem uma coisa estranha. Ederson, eu tô falando de pai, sim. Sim. Mas se eu não deixar meu pai e minha mãe e eles serem a minha vida acaba quando meus pais morrem. E o ciclo da vida não é esse. Até porque Deus não erra. Quando Deus fala deixar pai e mãe, Ele sabe o que está fazendo. Que é a importância do meu crescimento emocional, do meu crescimento e da constituição da minha família. E as coisas são gradativas. O filho não sai de casa assim, não. Não é assim. Ele vai crescendo. Hoje, aonde a gente vai, o nosso filho está com a gente. Daqui a pouquinho, eles vão sair com um grupo de jovens adolescentes da igreja. Vai para o shopping. Vai para um retiro, depois vai estar adolescente, depois vai ser jovem, já não vai sair mais com os pais, vai começar a namorar. É um processo, né? É um processo que você vai passando. Normalmente é assim. Agora eu lembro de Jó. Quando, presta atenção nessa história, a Bíblia fala que eu vou trazer uma licença poética aqui, tá, gente? O diabo falou com Deus, olha, o homem é falho, o homem te rejeita, o homem te renega, o homem ele é caído, o homem é adâmico, nenhum homem é fiel a ti. É uma licença poética, tá, gente? Depois você lê lá o capítulo de Jó. E Deus fala com Jó, não. Deus fala com o diabo. Tem um lá na terra, esse é fiel a mim. E o diabo fala, quem? Meu filho Jó. E o diabo fala, é claro, Jó é o cara mais rico. É um cara que tem tudo, riqueza, família linda, 10 filhos lindos. Claro que ele tem tudo. E aí Deus falou assim, olha, eu vou provar para você que ele é fiel a mim. Eu vou te dar uma autorização. Pode ir lá e faça o que você quiser com Jó. Porém, só não toque na vida dele. Ok? Você não tem permissão para matar Jó. O resto, carta branca. Já fez a festa. Jó ficou pobre, perdeu tudo. 10 caixões saíram da casa de Jó. Os 10 filhos morreram, desabou, matou todo mundo. Jó ficou tão doente que a pele dele estava em carne viva. Ele tinha que raspar a pele. E a mulher dele falava, amaldiçoa o seu Deus. E Jó ali, firme. E ele fala, nu eu vim, nu eu irei, bendito é o nome do Senhor. E depois Deus restaura tudo na vida de Jó. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui. A Bíblia falou, Deus falou, faça o que você quiser com Jó. O que houve com a mulher de Jó? Nada. Sabe por quê? Porque Deus deu um comando para o diabo. Você pode fazer o que quiser com Jó, só não toque na vida dele. O diabo não tinha permissão de tocar na vida de Jó, porque ela, a esposa de Jó, é a vida de Jó, uma só carne. Então, se meu pai morreu, minha vida acabou,
eu morri, eu já tive um paciente assim, acabou a vida dele, é porque era uma só carne com esse pai. E esse paciente era uma só carne com o pai. Ele não estabeleceu o deixar pai e mãe. Você pode sofrer profundamente, mas a tua vida acabar é a reflexão que a gente traz, que é o efeito colateral de quem não entende esse processo, tá? Gente, então, como que nós vamos preparar esse antes, né? Tenham projetos, tenham hobbies, tenham hábitos conjugais, a rotina do casal, criem essa rotina, né? Planejem o depois com propósito e leveza. Depois que sair, como que vai ser? O que que nós vamos fazer? Ah, nós temos o sonho de viajar, de passear, sei lá, eu quero ter uma moto e quero sair por aí viajando de moto. Vai realizar aquilo que quando você tem filhos, você não tem como. Mas depois que eles saírem, é mais fácil de vocês estarem realizando isso, né? Reconstruam a intimidade emocional e sexual, né? O tempo do ninho vazio, ele pode ser também um tempo o quê? De ninho aquecido, né? Para o casal. Não precisa esfriar, saiu o filho, esfria tudo, acaba com tudo. Não! Aqueça esse ninho aí para vocês viverem a sexualidade com plenitude, com leveza, né? Curtição mesmo entre vocês. É voltar, gente, a namorar. Porque aí tá sozinho, não tem filho, não tem ninguém para atrapalhar. É ter jantares românticos, é terem momentos a dois, é realmente desfrutar do relacionamento depois que o filho saiu. Gente, e reconheça que filhos são herança. Não são prioridades, são heranças. A Bíblia fala em Salmo 127:4. Eles são como flechas que foram feitos para serem lançadas. Flecha não fica naquele armazenamento. Flecha para ser lançada. E esse lançamento tem que ser certeiro. E quem faz esse lançar são os pais. Principalmente a figura do pai. Pai, eu falo que a mãe pega um filho, a mãe pega um óvulo fecundado, ali ela forja um bebê, ela pega esse bebê e ela dá a luz, ela faz o parto e ali ela forja um menino, uma menina. O pai pega esse menino, essa menina e forja um homem, uma mulher. São funções distintas. O pai faz o segundo parto, o pai projeta o filho, a filha para o mundo. Isso é bíblico, tá? Libera os filhos para crescerem na presença. E libera os filhos. A Bíblia fala que filhos são herança de quem? Do Senhor. É do Senhor. Não é do marido da mulher, é do Senhor. Ou seja, cuide com muito amor, com muito carinho, faça tudo. Mas entenda que eles vão partir, tá? E a história. Vamos contar um exemplo. Tem uma paciente nossa, gente. Um casal que não investiram no matrimônio. E essa mãe, ela era casada emocionalmente com o pai dela e com o filho dela. Ou seja, marido e mulher, o marido sobrando, essa mãe, ela tinha um vínculo muito forte com o pai dela e com o filho. E esse filho estava tentando sair de casa. E essa mãe, inconscientemente, que ela não tem dimensão disso, como ela não é casada emocionalmente, sexualmente e espiritualmente com esse marido, porque ela é uma só carne com o filho, com o pai dela, automaticamente, sabe o que ela faz? Essa mãe faz de tudo para que esse filho não case. Esse filho não tem a permissão para o casamento. E ele é leal à mãe, porque ele está no espaço gostoso de conforto. Gente, e tava assim, esse filho já estava planejando tudo para casar. Na última hora, vamos dizer assim, esse filho desistiu de casar. E posso falar uma coisa? Essa mãe, ela tem crise forte no casamento dela. Essa mãe não... Edson, mas esse filho é único. Não é porque ele é único, não. É porque ela gasta muita energia. A prioridade é esse filho. Ela investe emocionalmente nesse filho. E não investe no casamento. O marido fica de lado. Ela é fechamento do filho. E o marido sobra. Quem sabe tudo, quem compartilha dos momentos, dos sonhos, dos projetos, é o filho, não é o marido.
Então olha como que ele é deixado de lado, né? Deixa eu revelar o que eu trouxe lá no início da live, que eu falei que vem a evidência da crise. Como? Quando os filhos saem de casa, aí vem mostrando o quanto que o casamento não foi nutrido e já estava morto há muito tempo. Porque estava ali o cara trabalhando e a mãe ali atarefada em ser esposa do filho, da filha, sendo mãe. De repente essa função acabou, foi evidenciado que não havia mais a função de marido e mulher. É aquela panela que você deixa na geladeira de arroz, está semanas, você não mexe, não está fedendo. Mas quando você abre a tampa, ela está toda mofada. Aí que vem a questão. Então, gente, pode falar. E nesse período, né, que eu falei que depois eu ia falar um pequeno testemunho, teve uma época que quando os meus filhos cresceram, né, já não dependiam tanto mais de mim, eu comecei a me sentir inútil. Eu comecei a ter o sentimento de inutilidade. Eu pensava assim, poxa, eles já não dependem tanto de mim. Já não precisam, já fazem muita coisa sozinho, né? E eu fico só por conta de casa deles. Por quê? Um acordo que nós fizemos é que eu deixaria de trabalhar para poder ser mãe. Então, eu deixei de exercer minha profissão para poder ter a Sophie. Logo depois, a gente resolveu ter o Theo. Então, eu fiquei muito tempo sem trabalhar. E ao ficar em casa e vendo que eles já estavam mais independentes, eu comecei a me sentir inútil, eu comecei a me sentir vazia. E eu pensava assim, meu Deus, eu tô igual como se fosse uma mãe que o filho tá saindo de casa e perdeu totalmente a sua função, o seu propósito. E terapeuta. E eu senti assim, gente, eu tô sem propósito, eu tô sem rumo na vida, eu tô perdida. Por quê? Eu já vi que com uma fase da vida deles, eles já estavam mais independentes, eu já comecei a me sentir assim. O que eu fiz? Não, eu vou começar a buscar as coisas que me dão prazer, aquilo que eu gosto de fazer, eu vou começar a colocar em prática. Para quê? Para não ter esse sentimento de inutilidade e para que isso não venha piorar quando eles realmente saírem de casa. Então, nós temos que começar a identificar, opa, os meus filhos já não dependem tanto assim de mim, que bom, eles estão crescendo, né? Realmente, filho não tem que ser 100% dependente dos pais, não. Mas isso não pode desestruturar a ponto de eu virar e falar assim, e eu? O que eu vou fazer? Quem eu sou? O que eu gosto? Eram as perguntas que eu me fazia, porque eu vivia tão atarefada e tão voltada para eles, que eu comecei a deixar de me reconhecer. Eu não sabia quem eu era. Foi aí que eu comecei realmente a buscar, a entender quem eu era, o que eu gostava, o que eu queria, o que eu almejava. Com isso, eu fui melhorando o meu casamento, eu fui começando a nutrir ainda mais o nosso relacionamento, para quando o dia deles partirem, realmente eu não sinta essa inutilidade, eu sinto que eu não tenha mais propósito na vida. Então, gente, como a gente pode resumir a nossa live, né? Nós notamos alguns pontos. Primeira coisa, o casamento precisa ser cultivado mesmo com os filhos ainda dentro de casa. Como a Jéssica falou perfeitamente, tudo aquilo que eu não nutri morre. Anote essa dica. Começa desde já a planejar sair dos teus filhos. Mas como assim? Vou planejar sair do filho como? Não é olhar para o filho, é olhar para o cônjuge. Começa a olhar para o teu casamento. Começa a restabelecer conexão emocional, espiritual, sexual, que é o que a gente já ajuda a fazer. Para quê? Para quando ele sair, você sentir só a saída emocional do filho enquanto pai, mas não enquanto marido. Do filho enquanto mãe, mas não enquanto esposa. Tá ok? A saída dos filhos é natural e pode ser o quê? Uma bênção. Então, é o que a gente falou. Vai sentir? Vai, mas é natural que eles saiam, que eles vão seguir a vida deles. É o que nós falamos. Aí vai ser o tempo o quê? Do casal. Então, aproveita para redescobrir a conexão, a intimidade, a viver uma nova era da sua vida. A fé, o carinho, né? A redescobrir tudo aquilo que às vezes estava ali adormecido, esquecido, né? Às vezes você pode pensar assim, Edson, mas meu cônjuge, ele não demonstrou interesse
por essa temática que vocês estão trabalhando, gente, deixa ele ver essa live. E começa você a fazer esse movimento. Sim. Entende? Você tem consciência disso? Começa você, né? Você pode pensar, é tarde demais, né? Nunca é tarde, gente, para reativar o amor, a conexão, a intimidade. Para reavivar o amor, nunca é tarde. Nunca, nunca, nunca. Você pode pensar também, não sei por onde começar. Comece com uma conversa e um tempo de oração junto. Buscar ajuda, até terapêutico. Nós já atendemos pessoas que buscaram essa ajuda. Eu preciso me preparar para sair do meu filho. Gente, qual que é a importância disso? É você ter relacionamentos saudáveis com o quê? Com intencionalidade e com sabedoria bíblica. Então, eu estou vivendo tudo isso, mas é possível, né? Você tendo a ferramenta certa, você entendendo o processo, você faz com que o seu relacionamento seja saudável dentro de uma intenção. Como o Ederson disse no início da live, casamento, relacionamento é comportamento aprendido. E nós temos que aprender, nós temos que exercitar, nós temos que conhecer, temos que buscar cada vez mais para a gente ter um relacionamento saudável. E tem coisas na nossa vida que nós vamos fazer de forma intencional. Passar por isso, todos nós vamos passar. A nossa meta é te ajudar nessa passagem. É te ajudar a você o quê? É reconectar, gente. É restaurar a sua conexão emocional, espiritual e a sua intimidade no seu relacionamento. Essa é a nossa meta. Então, se você se identificou com o que a gente falou aqui, está passando por isso, vai passar por isso, nós vamos deixar essa live salva. Deixa lá os teus comentários. Escreve lá, nós vamos responder os comentários. Encaminha essa live para quem tem real necessidade de estar vendo sobre isso, que vai passar por isso recente, que sofre com isso, enfim, eu já estou sofrendo até com antecedência. Ajude as pessoas com essa informação preciosa, tá ok, gente? E coloca lá nos comentários, gente, como você está lidando com a saída dos filhos. Ou se você tem medo do que pode acontecer no futuro. Ou a gente quer caminhar, como que você está lidando com a saída dos filhos? Se você não vivencia isso, como que você pensa que pode ser essa saída? Como que você está planejando o seu futuro para quando isso acontecer? A gente quer que essa live atinja casais para serem abençoados, tá? E guarda esse versículo que está em Eclesiastes 4:12. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Gente, ou seja, um casal unido, debaixo da graça de Deus, esse casal não rompe com facilidade. Olha lá, o Renato falou, muito bom para mandar para os pais. Quem ainda não é papai e mamãe, manda para os papais aí que você conhece, né? Para ajudá-los realmente quando chegar a hora de os filhos baterem asas. Renato, quando você for papai, deixe já antes de engravidar, já prepara a saída do teu filho, da tua filha. Isso aí. Como? Restaurando a sua conexão emocional, espiritual e a intimidade. É isso que a gente faz aqui, é isso que você vai escutar aqui todas as vezes que você entrar no nosso canal, assina o canal no YouTube, não deixe de assinar, Ederson e Jéssica Terapeutas, no nosso Instagram, e nós vamos trazer várias informações para abençoar a sua vida. Oi, Eliane, que bom que você gostou. E que bom que vai te ajudar, isso aí. É melhorar mesmo como pessoa, né, gente? É abrir o nosso entendimento, entender e buscar estratégias pra gente errar menos, né? Conseguir caminhar aí dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós, o propósito que Deus tem pra gente. Gente, a gente está falando do ciclo da vida. Porém, trazendo agora luz daquilo que talvez você não sabia, ou com bastante clareza, não tinha esse entendimento do tamanha importância que é o investimento no casamento. Aqui do lado está a minha costelinha, que é a minha vida. E eu preciso investir muito no meu casamento, porque casais estruturados, filhos estruturados. É isso aí. Casais fracos, filhos quebrados. Ok, gente? Vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar a tua vida, o teu casamento, o teu matrimônio. Se você é solteiro, quem for ser uma sua carne com você, o seu filho vai sair de casa, que Deus possa abençoar esse momento. Enfim,
teu pai está atormentando muito o teu casamento, essa live é para todos nós. Olha lá, o Ribeiro falou, adorei. Que bom, Ribeiro. Ribeiro Ângela. Ah, que legal, gente. Qualquer dúvida, pode chamar no direct. A gente pode conversar depois da live. Eu tenho praticamente um atendimento após a live, mas assim que acabar um atendimento online, eu vou responder. A Jéssica vai agora administrar a dinâmica aí para nossos filhos irem para a cama. Mas estamos à total disposição para abençoar vocês, tá ok? Aonde você está, conecte agora com a tua espiritualidade. Nós vamos agora abençoar, pedir a Deus para abençoar a vida de todos nós, tá ok? Amém. Senhor Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade de estar podendo dizer o teu nome e mostrar o quanto o Senhor projetou uma vida saudável para todos nós. Eu lhe peço que eu possa abençoar cada um que viu ou que vai ver essa live. Abençoe aquele casal que está em crise porque o filho está indo embora, que eles entendam que essa crise não é pela saída do filho, mas pela falta de investimento, e que a tua graça e misericórdia seja com eles, para que eles possam reativar, reacender essa conexão espiritual, emocional, íntima. Abençoe, Pai, aqueles filhos que estão tendo luta porque os pais intrometem no casamento, porque há uma intromissão, uma implicância com o genro, com nora. Entendemos que a desestruturação do casamento só é mais uma das armadilhas do diabo para comprometer as famílias, mas que cada casal entenda o seu papel, entenda limites, entenda o propósito da formação de uma família. E eu lhe peço que eu possa blindar o meu casamento para que eu e a Jéssica possamos estar levando cada vez mais longe essa mensagem da importância do casal viver a dois, ter uma vida maravilhosa debaixo da graça e entender, como a Bíblia fala em Hebreus 13:4, dentre todos, a maior honra que tem é o casamento. Abençoe cada um e dê uma noite maravilhosa, com paz e tranquilidade, em nome de Jesus. Amém, gente. Obrigado por tudo. Teremos live também amanhã. Nós vamos soltar o tema amanhã. Que Deus nos abençoe e que a gente possa cada vez mais estar ajudando vocês a ter mais qualidade de vida. Gente, um bom descanso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau.